1 Samuel 13. Saul subiu ao trono e reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. 2.000 estavam com Saul em Macmás e na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaá de Benjamim. Depois, Saul despediu o resto do povo, cada um para sua tenda. Jonatas matou o prefeito dos filisteus que estavam em Gabaá, e os filisteus souberam disso. Saul fez então soar a trombeta por toda a terra, dizendo que o saibam os hebreus. Todo o Israel soube da notícia. Saul matou o prefeito dos filisteus e Israel se tornou odioso aos filisteus. O povo foi convocado para seguir Saul em Gilgal. Os filisteus se concentraram para combater Israel, 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão de soldados tão numerosa quanto a areia da beira do mar. Eles vieram acampar em Macmás, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros, pois o exército ficava encurralado. Por isso esconderam-se em grutas, cavernas, penhascos, covas e cisternas. Alguns hebreus atravessaram também o Jordão para o território de Gade e Galaade. Saul estava ainda em Gilgal, e todo o povo que o seguia estava apavorado. Saul esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia combinado. Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo começou a abandonar Saul e a se dispersar. Disse então Saul: Trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, e ofereceu o holocausto. Quando ele acabava de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel disse: O que fizeste? Saul respondeu: O povo começava a me abandonar e a se dispersar, e tu não chegavas conforme fora combinado. Enquanto os filisteus estavam concentrados em Macmás. Por isso eu disse a mim mesmo: agora os filisteus vão descer e atacar-me em Gilgal, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Então vi-me forçado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: Agiste como um insensato. Não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado tua realeza sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme o seu coração e o constituiu como chefe sobre o seu povo. Por que tu não observaste o que o Senhor prescrevera? Samuel levantou-se e partiu de Gilgal, seguindo seu caminho. O que restava do povo de Israel subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros. Quando chegaram de Gilgal a Gabaá de Benjamim, Saul passou em revista as tropas que estavam com ele. Eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e o exército que estava com ele ficaram em Gabaá de Benjamim. Os filisteus estavam acampados em Macmás. O comando de ataque saiu do acampamento dos filisteus em 3 grupos. O primeiro tomou a direção de Efra, na terra de Sual. O segundo tomou a direção de Bet-Oron. O terceiro se dirigiu para a fronteira que domina o Vale das Hienas, para o lado do deserto. Não havia ferreiro em parte alguma da terra de Israel, porque os filisteus cuidaram para que os hebreus não fabricassem espadas ou lanças. Por isso todos os israelitas desciam aos filisteus para amolar cada qual sua relha, enxada, machado ou foice. Pagava-se uma diária de lavrador para amolar as relhas e os machados, e meia diária para amolar as enxadas e endireitar os aguilhões. Por isso, no dia do combate, a tropa de Saul e de Jonatas estava desprovida de espadas e de lanças, exceto Saul e Jonatas, seu filho. Uma tropa de filisteus saiu em direção ao passo de Macmás. 1 Samuel 14. Num desses dias, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Vamos passar até o posto avançado dos filisteus que está do outro lado. Mas não o comunicou a seu pai, Saul, que se encontrava na extremidade de Gabaá, debaixo da romazeira que fica perto do Magron, com uma tropa de aproximadamente 600 homens. Quem levava o efode Aías, filho de Aquitobe, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo. A tropa não sabia que Jonatas havia saído. O desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atingir o posto avançado dos filisteus
Passava entre dois picos de rochedo, de um lado e de outro. Um se chamava Bozes e o outro Sene. Um deles se elevava ao norte, em direção a Maquimás, e o outro ao sul, voltado para Gabaá. Jonatas disse, pois, a seu escudeiro: Vamos avançar até o lugar onde estão aqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porque nada impede ao Senhor dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe seu escudeiro: Faz o que achares melhor, estarei contigo, onde quer que vás. Disse então Jonatas: Vamos fazer o seguinte: iremos na direção desses homens e nos mostraremos a eles. Se nos disserem: Não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem: Subi até nós, então subiremos, porque o Senhor os entregará em nossas mãos. Esse será o sinal. Assim os dois apareceram diante do posto avançado dos filisteus, os quais disseram: Eis que os hebreus saíram das cavernas onde estavam escondidos. Os que estavam no posto avançado dirigiram-se a Jonatas e a seu escudeiro, dizendo: Subi até mim, queremos mostrar-vos algo. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: Subamos, segue-me, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu, arrastando-se com os pés e as mãos, seu escudeiro seguia. Os filisteus caíram diante de Jonatas e seu escudeiro, vindo atrás, os matava. Essa foi a primeira matança realizada por Jonatas e seu escudeiro. Mataram quase 20 homens no espaço que se lavra em meio-dia. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. O posto avançado e os próprios comandos de ataque se encheram de medo, até a terra tremeu e Deus causou pânico. As sentinelas de Saul, espreitando desde Gabaá de Benjamim, viram a multidão fugir do acampamento, cada um numa direção. Saul disse então às tropas que estavam com ele: Fazei a chamada e verificai quem falta entre vós. Feita a chamada, viu-se que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: Traz o efode, pois era ele quem naquele dia levava o efode diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus aumentava sempre mais. Então Saul disse ao sacerdote: Pode retirar tua mão. Saul e toda a tropa que estava com ele se reuniram e foram ao local do combate. Havia ali uma grande confusão. Brandiam as espadas uns contra os outros. Entre os filisteus havia hebreus que estavam a seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento. Eles voltaram e se puseram ao lado dos israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Também todos os homens de Israel que se haviam escondido nas montanhas de Efraim, ouvindo que os filisteus estavam fugindo, puseram-se a persegui-los, combatendo-os. Naquele dia o Senhor salvou Israel. O combate se estendeu até além de Bet-Aven. Os homens de Israel se achavam exaustos naquele dia, pois Saul tinha jurado diante das tropas: Maldito quem comer alguma coisa antes do anoitecer, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. Nenhum deles tinha tomado qualquer alimento. Ora, todo o mundo estava no bosque, onde havia mel à flor do chão. As tropas entraram no bosque, onde o mel escorria, mas ninguém o tocava com a mão para levar à boca. Estavam com medo por causa do juramento. Jonatas, porém, não tinha ouvido o juramento feito por seu pai diante das tropas. Ergueu a vara que tinha na mão, espetou num favo e com a mão levou o mel à boca, e logo seus olhos brilharam. Um soldado disse: Teu pai jurou diante das tropas: Maldito seja quem tomar alimento hoje. Embora as tropas estivessem exaustas, Jonatas respondeu: Meu pai prejudicou o país. Vejam como se iluminaram meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se as tropas tivessem comido hoje dos despojos que tomaram dos seus inimigos, não teria sido muito maior a desgraça dos filisteus? Naquele dia, os filisteus foram perseguidos desde Maquimás até Aialon, e as tropas estavam exaustas. Lançaram-se, então, sobre os despojos e tomaram as ovelhas, os bois e os bezerros, degolando-os sobre a terra mesmo e comendo-os com sangue. Deram notícia a Saul: Eis que as tropas pecam contra o Senhor comendo com sangue. Então ele disse:
Fostes infiéis, rolai para cá uma grande pedra. E acrescentou: espalhai-vos em meio ao povo e dizei-lhes que cada um traga para mim seu boi ou uma ovelha para imolar aqui. Assim poderão comer sem pecar contra Deus, comendo com sangue. Naquela noite todos trouxeram o que tinham em suas mãos e degolaram naquele lugar. Saul edificou um altar ao Senhor. Foi este o primeiro altar que levantou. Saul falou: durante a noite, vamos descer sobre os filisteus e devastá-los até o romper do dia. Não vamos deixar vivo nenhum deles. Responderam: faz o que te parecer bom. Mas o sacerdote disse: vamos consultar Deus aqui. Saul consultou a Deus. Deus: devo perseguir os filisteus? Vai entregá-los às mãos de Israel? Mas naquele dia não recebeu resposta de Deus. Então Saul disse: vinde aqui todos os chefes do povo para investigar qual foi o pecado que hoje se cometeu. Pela vida do Senhor, Salvador de Israel, eu juro, ainda que o culpado seja o meu filho Jonatas, ele tem de morrer. E ninguém de todo o povo contradisse. Falou então a todo Israel: separemo-nos vós um de um lado, meu filho Jonatas, e eu do outro. E o povo respondeu a Saul: faz o que parecer bom. Disse então Saul ao Senhor, Deus de Israel: por que não respondeste hoje ao teu servo? Se a iniquidade está em mim e meu filho Jonatas ó Senhor, Deus de Israel, então dá Urim. Mas se a iniquidade está entre teu povo de Israel, dá Tumim. As sortes apontaram Saul e Jonatas, e o povo ficou livre. Saul disse: lançai a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E as sortes apontaram Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: conta-me o que fizeste. Jonatas respondeu: só provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, e agora terei de morrer. Saul replicou: que Deus me faça o mesmo e ainda mais, se tu não morreres, Jonatas. O povo, porém, disse a Saul: morrerás, Jonatas, aquele que alcançou tão grande vitória para Israel? De modo algum. Pela vida do Senhor não cairá um só cabelo de sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul seguiu o caminho, desistindo da perseguição aos filisteus, os quais voltaram à sua terra. Depois que firmou sua realeza sobre Israel, Saul fez guerra contra todos os seus inimigos, contra Moabe, contra os amonitas, contra Edom, contra os reis de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, vencia. Mostrou sua valentia batendo Amaleque e livrando Israel das mãos dos que os devastavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Jesuí e Melquizua. O nome de sua primogênita era Merobe e o da mais nova, Micol. O nome da esposa de Saul era Aquinoam, filha de Aquimaas. O nome do chefe do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Durante o reinado de Saul era encarniçada a guerra contra os filisteus. O rei, logo que via algum homem forte e apto para a batalha, requisitava-o para si. Glórias a Jesus.